Olá, estamos chegando ao final da unidade 1 de Bioética e Biossegurança. Nesta unidade, você viu como a ética é aplicada nas profissões da área de saúde e na pesquisa envolvendo o ser humano, bem como na busca pelo bem-estar das pessoas, animais ou plantas. Conheceu os princípios da bioética e viu como os conselhos atuam na área de saúde. Também tivemos a oportunidade de avaliar 4 situações-problema relacionadas com a prática profissional de Augusto, Marcos, Flaviana, Paulo e Ana. Você se lembra de cada uma delas? Na SP1, Augusto, presidente do Conselho Federal de Fisioterapia, recebeu uma denúncia de um fisioterapeuta dizendo que o dono da clínica em que ele trabalha falsificou assinaturas dele em guias de um convênio. Tudo para receber por sessões que nunca foram realizadas. Foram mais de 100 sessões em apenas 2 meses, todas em nome da esposa do dono da clínica. Com base no material de estudo, você viu que os princípios éticos e bioéticos não foram respeitados, conforme estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. Já o Marcos, na situação problema 2, que é professor e também presidente do Conselho Federal de Biomedicina, precisou ajudar 3 alunos que queriam saber se existem normas que regulamentam a pesquisa em animais. Com base nos conteúdos da unidade, o professor Marcos mostrou para seus 3 alunos que em todos os cursos de saúde, exceto o de medicina veterinária, os procedimentos devem ser realizados com base nas resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que dá as diretrizes para a pesquisa em seres humanos. Lá ficou claro que a pesquisa só pode começar depois de aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Já na situação problema 3, vimos que em um congresso, Flaviana, presidente do Conselho Federal de Nutrição, e o Paulo, presidente do Conselho Federal de Educação Física, foram questionados por alguns alunos sobre a posição dos conselhos federais em relação à necessidade de exames de suficiência para todos os cursos da área de saúde. Você viu que, como profissionais atualizados, Flaviana e Paulo responderam que quase todos os conselhos federais de saúde já vêm discutindo a obrigatoriedade do exame de suficiência há 10 anos. O tema é importante para manter a boa qualidade dos profissionais que estão ingressando no mercado de trabalho. Por fim, na SP4, Ana, que é presidente do Conselho Federal de Enfermagem, teve acesso a uma denúncia gravíssima. Um aluno chamado Pablo convidava outros colegas para uma viagem à África do Sul com tudo pago. Lá era feita a retirada de um dos rins da pessoa. O sujeito pagava aproximadamente $1.000 para quem topasse o negócio. Uma das alunas que aceitou a proposta passou mal durante a retirada do rim e acabou morrendo. A pergunta do ponto de vista ético e legal é: que tipo de contravenções Pablo cometeu? Durante o estudo da unidade, você viu que qualquer órgão a ser transplantado deve ser doado. Assim, do ponto de vista ético, o tal Pablo jamais poderia oferecer um pagamento pela doação. Já do ponto de vista legal, Pablo cometeu um crime de remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo humano com fins de transplante. Nestes casos, a lei prevê pena de 3 a 20 anos de reclusão, isto é, tempo integral na cadeia. Depois de revermos todas as situações problema desta unidade, agora é sua vez de identificar outras situações que já vivenciou em que a ética estava diretamente ligada a uma questão de saúde. Compartilhe com seus colegas de classe algumas dessas situações. Eu vou ficando por aqui, mas antes queria combinar uma coisa com você. Volte ao seu livro didático para aprofundar seus estudos. E não deixe de fazer e rever os questionários das pré e pós-aulas, tá bom? Eles vão ajudar muito a aprimorar o seu aprendizado. Dessa forma, você vai estar preparado para enfrentar todo e qualquer tema controverso ligado às questões éticas que aparecerem em sua vida profissional. Boa sorte!
chegamos ao fim da unidade 2 da disciplina Bioética e Biossegurança. Nas aulas, nós pudemos conhecer e compreender questões éticas relacionadas às profissões da saúde, bem como os princípios de biossegurança. E você? Lembra como resolvemos os desafios dessa unidade? Na SP1, Flaviana, presidente do Conselho Federal de Nutrição, recebeu a denúncia de que uma empresa estava comercializando produtos geneticamente modificados. Com isso, foi necessário entrar em contato com Norman para resolver a situação. O desafio nessa situação foi identificar quais órgãos competentes deveriam ter feito a fiscalização de produtos como esses. Na SP2, Marcos, presidente do Conselho Federal de Biomedicina, junto com Norman, presidente do Conselho Federal de Farmácia, estiveram com os diretores da empresa Prevenção Total. A reunião tratou da acusação de que a empresa Mais Saúde estaria empregando alunos dos cursos de biomedicina e farmácia para a produção de vacinas e aplicação de algumas delas. O desafio foi identificar para Marcos e Norman quais documentos deveriam ser apresentados para entrarem com uma ação contra a empresa Mais Saúde. Na SP3, Ana, presidente do Conselho Federal de Enfermagem, juntamente com Marcos, presidente do Conselho Federal de Biomedicina, foram convocados para comparecerem ao Fórum do Distrito Federal. Ana e Marcos ficaram cientes de um processo contra o Hospital Estadual do Cidadão, que estava sendo acusado de má administração, desvios de verbas e algumas situações de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, tanto para os funcionários quanto para os pacientes. O desafio dessa SP foi elaborar documentos que deixassem claro todas as normas de biossegurança que devem ser aplicadas e seguidas. Na SP4, Augusto, presidente do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, foi convidado para dar uma palestra durante um evento chamado Universidade Aberta, para todos os cursos da área da saúde. O tema da palestra foi Importância da utilização dos equipamentos de proteção coletiva e individual para todos os profissionais da saúde em ambientes hospitalares. Sua tarefa nesse caso foi ajudar Augusto a elaborar a palestra, listando os principais pontos que precisaram ser abordados. No ambiente virtual de aprendizagem, você tem acesso a outros materiais complementares e ao livro didático para tirar qualquer dúvida que apareça no decorrer dos estudos. E não se esqueça das atividades das pré- e pós-aulas, ok? Bons estudos! Olá, estamos chegando ao fim da terceira unidade de Biologia Molecular e Biotecnologia. Nessa unidade, você estudou sobre metodologias de análise em biologia molecular. Vamos recapitular a situação da realidade profissional? Na SR da unidade, você viu por que Andréa e Eduardo, recém-casados e vindos da lua de mel, já pensam em separação. Andréa sente que o marido ainda não superou a perda da antiga mulher e do filho em um acidente. Andréa sente a forte carga emocional da situação, se vê isolada e não sabe o que fazer. Na SP1, você analisou o que poderia acontecer com Andréa, que chorava muito, estava com dificuldades para dormir e sentia suas pernas e braços dormentes, caso ela não procurasse a ajuda, que até ali tinha recusado. Assim, você compreendeu os conceitos, caracterização, métodos e técnicas moleculares. Em seguida, na SP2, você acompanhou a evolução do quadro de Andréa, com esclerose múltipla, mãos e pernas trêmulas e dificuldades para se levantar e caminhar. Aceitou participar de um estudo conduzido por pesquisadores da USP. Dessa forma, você aprendeu conceitos de marcadores genéticos, utilização de DNA e interação dos ácidos nucleicos e proteínas. Já na SP3, você acompanhou como em um encontro com a equipe de pesquisa, Andréa pôde entender um pouco mais sobre a influência genética da esclerose múltipla. Aqui, tinha chegado o momento de se submeter a novos testes moleculares relacionados a lipoproteínas. Aprofundando seu estudo, você conheceu aplicações de métodos de eletroforese. Finalmente, na SP4, você precisou refletir sobre o que estaria acontecendo com Andréa, que tinha engordado bastante. Através de uma análise clínica geral, a equipe constatou que ela apresentava alterações hormonais. Com isso, você estudou as técnicas da reação em cadeia da enzima polimerase, PCR, e as técnicas de hibridização, a FISH e a Southern, Western e Northern blotting.
As técnicas de biologia molecular que você estudou, envolvendo a PCR e as técnicas de hibridização, fornecem saídas para diagnósticos de patologias, exames genéticos e confirmação de sequenciamento genético. Para se aprofundar, procure na internet por vídeos com mais informações sobre os métodos de análise em biologia molecular que você viu durante essa unidade. Entender como funcionam essas técnicas e o conteúdo que envolve a biologia molecular vai ser muito importante para a sua carreira profissional. Sempre vai haver o envolvimento de genes e material genético em diferentes diagnósticos de patologias, no entendimento dos componentes genéticos e no aprendizado de diferentes técnicas para isolamento de proteínas. Eu fico aqui. Consulte sempre seu livro didático. Não se esqueça do material complementar. E para aprofundar-se, cheque as demais fontes bibliográficas. Também não deixe de ir até seu ambiente virtual e responder aos questionários das pré e pós-aulas, ok? Bons estudos! A gente se vê! Olá! Estamos chegando ao final da unidade 4 de Bioética e Biossegurança. Nessa unidade, nós estudamos tudo que se relaciona com riscos sanitários e ambientais. Estudamos questões éticas relacionadas à profissão e também conhecemos os princípios de biossegurança ligados à formação em saúde. Vamos relembrar como esses conceitos foram aplicados ao longo da SGA e das SPs dessa unidade? Na SP1, conhecemos Augusto, Paulo, Flaviana e a Ana, membros do Fórum dos Conselhos Federais da área da saúde. Seu desafio junto à equipe foi realizar um trabalho de conscientização em relação aos riscos ergonômicos, físicos, químicos e biológicos a que os profissionais da saúde estão sempre expostos. Na SP2, foi ressaltado o grande aumento no número de mortes de pacientes internados em hospitais públicos, devido ao alto índice de infecções hospitalares. Com base nesse fato, seu desafio foi elaborar um programa para ser oferecido nas escolas de formação de profissionais da saúde, para assim conscientizar esses profissionais quanto à importância dos cuidados durante o seu dia a dia no trabalho. Na SP3, a sua tarefa foi ajudar os presidentes dos Conselhos Federais de Saúde a elaborarem um mapa de riscos nos hospitais. Isso porque foi constatado que muitos hospitais pelo Brasil ainda apresentam problemas associados com os acidentes de trabalho. O foco do seu relatório foi salientar a importância desse mapa e de sua utilização. Devido ao Dia Mundial da Saúde e Segurança no Trabalho, foi discutido no Fórum dos Conselhos Federais da área da saúde a organização de uma campanha nacional apoiando a proibição do trabalho infantil no Brasil. Para isso, na SP4, foi preciso que você pesquisasse sobre esse grande dia e também sobre o trabalho infantil, e principalmente que entendesse como funciona o programa de erradicação do trabalho infantil. Todos esses conceitos estudados sobre riscos sanitários e ambientais são fundamentais no seu futuro profissional. Então, não deixe de continuar se aprofundando no assunto. Pensando nisso, eu te convido a refletir sobre quais são as ações em hospitais, clínicas e laboratórios voltados para a sustentabilidade, se preocupando de fato com o destino de todos os resíduos dos serviços de saúde. Para saber mais sobre o tema e tirar qualquer dúvida no ambiente virtual de aprendizagem, você tem acesso a outros materiais complementares e ao livro didático. E não deixe de fazer todas as atividades das pré e pós-aulas, ok? Bons estudos! O papel do profissional de enfermagem na gestão de saúde é fundamental para a garantia da qualidade do serviço prestado. Veja o caso de Arthur, por exemplo. Depois de se formar, ele recebe um convite para auxiliar na gestão do único hospital de uma pequena cidade que enfrentava uma crise de gestão e corria o risco de fechar. Ao iniciar o novo trabalho, a primeira constatação que Arthur fez foi de que a antiga administração do hospital estava pautada em um modelo racional de gestão. A fim de democratizar o acesso e devolver autonomia aos atores sociais, que eram tanto sua nova equipe quanto os próprios pacientes, ele implementou o modelo histórico social de gestão. E além da organização do trabalho, onde deveria cuidar do planejamento e execução das atividades de assistência à saúde, Arthur também ficou encarregado da gestão do pessoal de enfermagem.
Em uma das reuniões de equipe, muitos colegas de trabalho relataram o mesmo problema, o gargalo na troca de informação entre os setores. Além da troca de dados, esses profissionais dependiam dessas informações para exercer suas atividades com qualidade. O que faltava era um sistema de informação, que passou a ser alimentado pelos profissionais de enfermagem. Na mesma reunião, os colegas de Arthur também disseram que a antiga gestão se baseava no planejamento normativo, também conhecido como Sendes-Opas. Esse método utiliza de apenas um plano de ação, partindo do princípio de que os problemas se comportam sempre da mesma maneira. Então, como já havia aderido a um modelo de gestão histórico-social, Arthur decidiu adotar também um método de planejamento mais alinhado a esse modelo, o planejamento estratégico situacional, que trata cada problema caso a caso. Nesse modelo, o planejamento está pautado pelo triângulo de governo, o projeto, a governabilidade e a capacidade de governo. Além disso, ele é postulado em 4 momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático operacional. Ao fim de cada ciclo, a equipe de enfermagem passou a realizar a avaliação interna em 3 dimensões: estrutura, processo e resultado. Com auxílio de recursos como Brainstorming, 5S e Ciclo PDCA, por exemplo, essa avaliação tinha como critérios a excelência profissional, o uso adequado de recursos, o menor risco ao usuário e o seu maior grau de satisfação. A fim de certificar as melhorias que vinha realizando, o hospital voluntariamente passou por uma auditoria externa através dos sistemas de acreditação. Dentre vários órgãos de destaque, Arthur optou pela Organização Nacional de Acreditação. O processo ocorreu em 3 etapas: diagnóstico organizacional, certificação e, posteriormente, manutenção da certificação. Então, graças ao trabalho de Arthur, o hospital, que antes estava na iminência de fechar, conseguiu finalmente obter um selo nível 3 pela ONA. Viu só como o trabalho de gestão de saúde é fundamental? Por isso, não deixe de aprofundar seus estudos. Até mais! Você consegue imaginar quantos problemas haveriam em uma instituição caso não houvesse uma adequada organização e diálogo entre os profissionais da equipe de saúde? Excesso de medicação, remédio dado fora de hora, prescrições erradas. São diversos os problemas que podem ocorrer quando um profissional não trabalha em consonância com a equipe ou quando falta liderança dentro dela. Uma verdadeira equipe é aquela que trabalha de forma integrada na busca de objetivos comuns, o que significa realizar reuniões constantes e estabelecer uma comunicação clara entre todos os membros. Com esse tipo de organização, as informações são partilhadas e as decisões são tomadas a partir de discussões argumentativas na busca por consensos. É claro que numa equipe também existem conflitos. Porém, eles devem ser resolvidos dentro do próprio grupo, em um processo de autoanálise. Isso significa que deve existir um alto grau de cooperação entre todos os membros e uma preocupação com resultados coletivos. Porém, caso a equipe não tenha chegado a um consenso, cabe ao líder o papel de decidir. Ser líder compreende saber lidar com pessoas por meio da comunicação efetiva e da ética. Cabe ao líder desempenhar suas atividades com autonomia, tomando decisões em momentos de crise e gerindo a rotina da equipe. Além disso, deve respeitar as potencialidades e limites de cada colaborador, orientando suas atividades para uma prática humanizada e segura. Um líder que respeita seus liderados é um líder que os motiva e é respeitado por eles. Apesar de não existir um modelo ideal de liderança, são indispensáveis os permanentes processos de avaliação, negociação e reavaliação de condutas cotidianas, tanto no nível individual quanto organizacional. Um bom líder deve saber cuidar da sua própria saúde e preservar a qualidade de vida dos colaboradores, evitando a sobrecarga de trabalho de todos. Dentre os diversos tipos de sobrecarga de trabalho, o que mais impacta a saúde e a segurança dos trabalhadores é a sobrecarga psíquica. As causas da sobrecarga psíquica estão relacionadas ao ritmo acelerado da rotina, ao trabalho repetitivo e às agressões psicológicas, por exemplo.
Elas agravam quadros de ansiedade e estresse e podem até causar a síndrome de burnout. O estresse e a síndrome de burnout são condições patológicas psicossociais que se desenvolvem como resposta à contínua exposição do trabalhador a determinados fatores negativos no ambiente de trabalho. Por sua vez, a ansiedade consiste na preocupação exacerbada com o futuro e na antecipação de sentimentos e situações que ainda não ocorreram. Identificar a ocorrência dessas patologias nos colaboradores e buscar soluções para a redução da sobrecarga de trabalho é um papel fundamental para os gestores da área da saúde. Então pesquise mais sobre o tema. Tenha bons estudos e até a próxima! O modelo de gestão de pessoas adotado na área da enfermagem segue a linha da gestão por competências, que é desenvolvida com foco no cuidado ao paciente e na assistência prestada. Para esse modelo de atribuições e tarefas direcionadas a determinadas competências, é necessário ter conhecimento, habilidade e atitude, e melhor, saber como colocar tudo isso em prática sempre que houver necessidade. Dentre as vantagens, esse tipo de gestão revela características pessoais e comportamentais dos profissionais. Os enfermeiros líderes, por exemplo, devem procurar desenvolver criatividade na hora de promover atitudes éticas. Já a equipe de enfermagem deve ter consciência da importância do trabalho integrado para, de forma geral, obter um resultado adequado e satisfatório na assistência prestada. São várias as regras, ferramentas e também processos que o gestor precisa conhecer para gerir sua equipe de maneira equilibrada e adequada. Vamos conhecer alguns? O processo de recrutamento é o ponto inicial da formação da equipe e normalmente é realizado pelo RH. No entanto, é muito importante que haja um profissional enfermeiro participando dessa seleção e que ele opte por candidatos com diferentes qualificações e competências. Sempre pensando que a seleção de candidatos se constitui na escolha da pessoa certa para a vaga certa. A avaliação de desempenho profissional é uma ferramenta muito interessante, já que é utilizada para avaliar e acompanhar o trabalho dos colaboradores, auxiliando e valorizando a tomada de decisões. Por meio dessa ferramenta é possível enxergar os pontos em que se faz necessário o aperfeiçoamento dos processos, assim como do comportamento, conhecimento técnico e da postura profissional de um colaborador individual, e ainda em seu relacionamento com a equipe e demais colegas. A educação permanente em saúde é outro ponto essencial para oferecer à equipe. Por meio dessa ação, são produzidos conhecimentos aplicados na rotina dos estabelecimentos de saúde, utilizando as vivências e experiências diárias de todos os envolvidos. Esse conceito oferece uma relação entre a educação e o trabalho em saúde, destacando-se a importância social e a relação com a mudança do exercício profissional, associando o conhecimento técnico e científico à ética do trabalho em saúde e às relações. Além dos pontos que vimos, existem ainda mais cuidados a se tomar na hora de gerir os profissionais de enfermagem, como o dimensionamento da equipe e o cuidado com as escalas de trabalho, contemplando atividades diárias e férias. Para administrar essas atividades, é preciso pesquisar e conhecer as regularidades da profissão e a legislação trabalhista. Então, que tal começar agora mesmo? Bons estudos e até mais! Para que as atividades da área de saúde sejam desenvolvidas com qualidade, é necessário o gerenciamento de 3 tipos de recursos básicos: os físicos, os ambientais e os materiais. Os recursos físicos são os recursos necessários para as áreas internas e externas que compõem um serviço de saúde, que devem estar adequadamente equipadas para receber os pacientes. Esses locais são chamados de estabelecimentos de assistência à saúde. Mas para que esses estabelecimentos funcionem, seus recursos ambientais, ou seja, sua construção e ambientação, precisam atender a alguns requisitos previstos na lei do município e do estado, além das recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa. Também é preciso gerenciar os recursos materiais necessários para atender áreas como a de nutrição, farmácia e lavanderia, por exemplo. Os enfermeiros têm sido os responsáveis pela administração desses materiais. Além disso, esses profissionais têm atuado como integrantes dos grupos de assessoria de compras
emitindo pareceres técnicos, fazendo controle de qualidade e seleção dos materiais utilizados. Gerenciar os resíduos produzidos pelos serviços de saúde também pode estar a cargo de grupos de enfermeiros. Essa gestão é dividida em duas fases. A intraestabelecimento, relativa às etapas ocorridas desde a geração até a preparação dos resíduos para a coleta, e a extraestabelecimento, relacionada aos procedimentos de coletas externas e disposição final dos materiais. Para que o gerenciamento de resíduos dê certo, todo estabelecimento de saúde precisa ter um programa de manejo de resíduos. Esse tipo de ação precisa passar por 3 etapas: o desenvolvimento de políticas e procedimentos de manejo, a implantação dessas políticas e a verificação para que os erros possam ser corrigidos. Os enfermeiros que administram as unidades também são responsáveis pelo gerenciamento dos custos, buscando um controle dos gastos com uma eficiente racionalização de recursos sem prejudicar a qualidade do serviço. Existem diversos tipos de gastos, como os diretos, ligados à produção de um material ou serviço, e os indiretos, como as contas de água e eletricidade. Esses gastos podem ser fixos, como o aluguel, ou variáveis, como os medicamentos. Uma ferramenta importante para a avaliação contábil dos gastos é a auditoria. Sua finalidade é identificar setores em que o serviço de enfermagem está deficiente, fornecendo dados concretos para futuras decisões, como remanejo ou aumento de pessoal, por exemplo. Existem auditorias realizadas por funcionários do estabelecimento ou também por pessoas externas à instituição. Nesse caso, podem ocorrer as glosas, a identificação de não pagamento de atendimentos ou de medicamentos, por exemplo, o que deve ser justificado. Como você pode perceber, os enfermeiros têm um papel essencial no cuidado e gerenciamento dos estabelecimentos de saúde. Por isso, não deixe de se aprofundar nesse assunto. Bons estudos e até mais!